possível corrigir depois que o carro já está andando? Questões sensíveis têm que ser tratadas antes. Prevenir problemas é melhor do que resolvê-los. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline. Eu sou o Júlio Miller. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola! Hoje temos um convidado aqui especial para participar desse podcast de hoje e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que ele tem bastante pano para manga, pelo que a gente estava conversando aqui agora antes, mas eu quero passar a palavra aqui para o Marcelo para apresentar o Júlio para a gente. Show de bola. O Júlio é um grande amigo daqui de Florianópolis, um advogado extremamente respeitado aqui. E aí você fala, nossa, um advogado, né? Pois é, eu sempre falo assim, ó, eu sempre falo que todos os caras ricos que eu conheço, eles têm um bom advogado, um bom contador e um bom corretor de imóveis, né? Então, conforme a gente vai crescendo profissionalmente, a gente vai fechando contratos, contratos com clientes, contratos com fornecedores, contratos com sócios, contratos, né? E aí o direito, ele é muito amplo, né? E tem uma questão que talvez nesse momento muitos donos de empresas estejam passando, né? Em duas vertentes, né? Sociedade. Então, sociedades que estão dando errado, ou sociedades que estão começando, né? Sociedades que estão começando, ou empresas que já existem, está trazendo sócio para dentro, enfim, né? Tem diversos ambientes aqui no campo da sociedade. E aí a gente vê que muitos problemas poderiam ser evitados ou mitigados, né, quando você tem conhecimento e está planejado para isso. Então, eu trouxe o Júlio para falar sobre isso. Júlio, se apresenta um pouco, e aí a gente vai falar aí sobre essa diversidade de assunto quando lance a sociedade, que muitas vezes pode trazer muita alegria, mas também muitas vezes pode trazer muita dor, né? A gente sabe disso. Então, se apresenta para a galera e vamos começar. Perfeito. Marcelo, obrigado aí primeiro pelo convite, né? Obrigado a você, obrigado a Aline. É verdadeiramente uma felicidade, uma honra poder participar desse podcast com vocês, para tratar de um tema que eu gosto, né, e um tema que eu reputo tão importante, né, porque ele ajuda, contribui decisivamente, né, para que os empresários, enfim, possam, como você bem colocou, né, evitar problemas ou pelo menos mitigar esses problemas, né, e os riscos que decorrem dessa atividade que é empreender, né, e que é empreender às vezes em conjunto, né, com sócio, né, que é um desafio às vezes também bastante grande. Me apresentando, eu sou nascido em Blumenau, uma cidade aqui na região do Vale de Itajaí. Moro em Florianópolis já há algumas décadas, sou advogado há quase 25 anos, fundei e participo ativamente de um escritório de advocacia que tem no seu DNA a advocacia voltada ao direito empresarial, né, e a tudo aquilo que serve o direito empresarial, societário, aquisições, tributário e tudo mais. E além disso, sempre tive um comprometimento e um verdadeiro assim, prazer, né, em ficar e estar presente na academia. Então, eu gosto muito de estudar, sou um leitor realmente viciado, né, e no conhecimento, e por isso continuo estudando até os dias de hoje, não paro, né, como você também não para, né, Marcelo, de estudar, e sabe que quanto mais a gente conhece e mais expande o nosso conhecimento, maiores são as fronteiras para aquilo que a gente não conhece, e, portanto, dá mais vontade ainda de sempre aprender, né, e é isso. Então, é difícil a gente procurar falar, às vezes, sobre nós, né, o conhece-te a ti mesmo, né, como os gregos, enfim, projetavam. É um negócio que eu acho que está mais para psicanálise e filosofia do que, às vezes, uma apresentação aqui de podcast. Mas eu posso dizer o seguinte, eu sou alguém que gosta de resolver problemas e, mais do que isso, gosta de trabalhar para evitar que os problemas surjam. Legal. Duas frentes de trabalho, né? Duas frentes de trabalho. Júlio,
É assim, ó, eu acho que muitas vezes a origem dos problemas, é quando o cara começa uma empresa e aí, enfim, né, você vai ter pessoas que têm crenças em relação à sociedade, tem gente que acha que é melhor não ter sócio, tem gente que acha que sociedade é igual casamento, a gente já viu tudo, uma série de coisas, né? E tem gente que acha que é melhor ter sócio, tem gente que acha que é melhor não ter sócio, né? São crenças que as pessoas têm. Mas, enfim, inevitavelmente as pessoas montam empresa em sociedade. É lógico, tem as sociedades familiares, marido e mulher, que são casados e viram sócios na empresa, mas tem as sociedades que também não têm o envolvimento da família. E aí a pessoa monta uma empresa, vai no contador, né? Via de regra é assim, né? Procura um contador, o contador pega um contrato padrão, né? Não é discutido a parte da sociedade. A única coisa que se discute na parte da sociedade é quantos por cento é cada um, né? Normalmente, né? Cata um contrato padrão que não prevê nada ali, né? E aí monta a sociedade. E aí, em algum momento, de repente, alguém quer sair, ou enfim, o cara quer sair, não consegue sair, aí tem briga, não consegue comprar. O que pode ser feito assim na partida, para não queimar a largada? O que é feito, na verdade, o que é feito, o que os contratos padrões prevê e o que falha nesses contratos padrões que um cara que vai abrir uma sociedade, né, pode colocar. E é lógico, depois eu quero saber, numa dissolução de um contrato mal feito, como que acontece? Né? Num contrato bem feito, uma dissolução, o que acontece? Quando a pessoa tem uma empresa e quer trazer um sócio para dentro, o que essa empresa, essa pessoa que já tem a empresa, quer trazer um sócio, o que ela pode, né, se precaver aí dos futuros problemas? Perfeito. Olha, Marcelo, que eu vou te dizer? Eu acho que eu vou contar primeiro uma história, tá? Uma história que se tornou pública, né, um dos grandes conflitos societários que foram divulgados no Brasil, que inclusive são objeto de capítulos, de pelo menos 3 ou 4 livros diferentes, mas é um conflito societário que envolveu um dos maiores empresários do país, o Abílio Diniz, né, na época, uma crise envolvendo o Pão de Açúcar, né, e um outro sócio dele, que é um francês, né, do Casino, né, o Charles Naouri, e que, embora no início, né, onde todo mundo, na verdade, projeta só coisas boas e expectativas muito boas, quando estão, às vezes, unindo forças para empreender, e empreender de uma forma mais forte, em razão dessa união de forças, né, você, às vezes, pode ter, enfim, algumas repercussões não desejadas lá na frente. E o próprio Abílio Diniz, na biografia dele, uma biografia escrita pela uma jornalista muito competente, Cristiane Correia, né, ele coloca o seguinte, que naquele momento, aos 75 anos de idade, o maior erro que ele havia cometido até então foi ter assinado um contrato, né, de sociedade com o Casino, e um contrato que ele não leu adequadamente, um contrato que ele não discutiu como deveria se discutir, né, e que ele, na visão dele, ele não previa que as coisas poderiam mudar. Porque quando a gente está buscando fechar uma sociedade com alguém, né, firmar uma sociedade com alguém, a gente não pensa nas coisas ruins que podem acontecer. A gente sempre pensa que vai dar tudo certo, né, que a confiança sempre é total e recíproca, que não existirão percalços, né, que ponham em risco, às vezes, a relação entre sócios, e nem sempre é assim. E o contrato social, que é o que regula, ou deveria regular, dois sócios que resolvem empreender em conjunto, né, e não precisa ser estranhos, podemos estar falando aqui de pessoas de uma mesma família, de amigos, né, ou então de pessoas até estranhas, quando você tem como sócio, às vezes, um fundo, né, um veículo de capital típico, né, e que às vezes não tem
uma face perfeitamente conhecida, né, do dono, você tem no contrato social o elemento que vai justamente trabalhar para regular aqueles momentos difíceis. Porque quando está tudo dando certo, o contrato ele é praticamente desnecessário, ele é inútil, né? A importância do contrato, ela realmente passa a ter assim, um destaque quando você precisa dele. Né? E daí porque você se arvorar, né, no direito, e no direito societário, e no direito contratual, é algo muito importante, né? É algo fundamental, que é, na verdade, regular a partir do presente também o futuro. E com isso, daí sim, verdadeiramente mitigar riscos, né, e prevenir problemas futuros que podem existir, prevenir para que eles, inclusive, não ocorram. Né? Então, isso é fundamental. E quais são os riscos? Eu acho Queria saber que quais são os riscos quando faz tudo isso, quando não Faz um faz. contrato padrão. O quando que não tem no faz, né? contrato padrão? Eu acho que começa pelo erro do contrato padrão, né? Ele começa pelo erro porque, a rigor, quando a gente pega, e não tem nada contra contadores, muito pelo contrário, eu sou um super parceiro de contadores, né? O contador, como advogado, eles trabalham muito juntos, eles têm que trabalhar em colaboração, né? E o Marcelo foi muito feliz, né? E até lembrei daquele livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Onde ele, em determinado momento, fala, olha, o pai rico aqui ele tem que estar cercado de bons profissionais se ele quiser ter sucesso. Por quê? Porque ninguém sabe fazer tudo sozinho. Né? E a gente tem que estar cercado de pessoas competentes para poder mitigar os riscos. Né? Então, assim, quando a gente pensa num contrato padrão, eu acho que o primeiro problema é você já, às vezes, ter iniciado mal, né? Que é buscar um contrato, como a gente chama, às vezes, de padaria, né, de formulário, e que é um contrato que não está aderente aos interesses daquelas pessoas, não está aderente ao que eles pensam em relação à contribuição que cada um dará, né, em relação a como que vai se dar a administração, a prestação de contas um ao outro, a própria fiscalização, às vezes, do negócio. Se der alguma coisa errada, o que se faz, né? E quando eu digo dar alguma coisa errada, a gente pode pensar que daqui a pouco de ter, sei lá, um dos sócios acaba se endividando, por exemplo, na pessoa física, né? E daqui a pouco tem as cotas lá da empresa dele penhoradas, né? E o outro sócio está super bem, né? Então, isso repercute na empresa, né? Então, ou um outro caso de, às vezes, um sócio vai lá e casa, se separa, e daí aquelas cotas entram numa partilha, num divórcio, né? O que acontece, como isso pode afetar a empresa, né? E eventos, às vezes, mais dramáticos, né? Como a morte, né? Que é um fim que sabemos que todos teremos, né? Então, o que acontece quando morre, ou quando simplesmente nós temos o desajuste, a divergência entre os sócios? Como é que resolve uma divergência entre os sócios, e às vezes sócios que têm a mesma quantidade de cotas, os mesmos direitos políticos, né? Você prevê isso no contrato. O contrato pode regular isso de forma adequada e impedir, portanto, que às vezes o problema ocorra, né? E aí é que está a beleza do negócio, né? Aqui eu até me recordo, né? Eu gosto muito da literatura, e tem um livro escrito no século XIX por um matemático britânico, né? Que usava o codinome de Lewis Carroll, né? Que é o Charles Dodgson, né? Ele escreveu uma obra-prima da literatura, que foi Alice no País das Maravilhas, né? Obra que o Marcelo talvez já deva ter apresentado para suas filhas, né? Eu já apresentei para os meus, e tem uma passagem, sabe, da obra, em que a Alice encontra o gato, né? E ela pergunta para o gato que caminho que ela deveria escolher, porque, enfim, tinham vários caminhos à frente dela, né? Como nós empresários, né? Vocês, empresários, têm todos os dias caminhos para tomar, né? Opções diferentes para escolher.
E daí o gato pergunta para ela, né, para onde você quer ir? E ela responde dizendo assim, olha, eu não sei, né? E daí ele replica dizendo que quem não sabe onde quer ir, para onde quer ir, né, daí qualquer caminho serve. Né? Então, assim, para quem não sabe como tratar ou para onde quer ir numa empresa, quando está buscando empreender e firmar uma sociedade com alguém, qualquer contrato serve, né? Só que o problema é que qualquer contrato, daí ele pode te levar para um caminho que não é o caminho que você deseja. Né? Então, você saber exatamente para onde está indo, né? Por que está indo, saber exatamente o que vocês estão, portanto, contratando, regulando, por que estão regulando aquelas questões, né? Os interesses que estão envolvidos, né? E o que acontece se por acaso acontecer qualquer acaso na vida, qualquer cisne negro que apareça, né, para fazer uso aqui do Taleb, você tem um contrato, e o contrato para tratar tudo disso e mitigar os riscos. Legal. Ô Júlio, é assim, ó, eu vejo várias coisas mal previstas. Então, quando eu fiz minha mentoria com o Michael Gerber, eu estava saindo do dia a dia da operação da Luma Despachante, né? E o Rogério estava ficando, eu sou sócio majoritário da empresa, e o Rogério ficou no dia a dia, enfim, ele se transformou meu sócio. Então, naquela época lá, a empresa tinha um faturamento X, e aí o Gerber perguntou para mim, ele falou, Marcelo, qual que é o teu objetivo com a empresa em tantos anos? Eu falei, é 3x, né? O valor que a gente tinha era faturar 3 vezes mais, e a gente já faturava bastante, né? E aí ele pegou e falou assim, então, Marcelo, assim, ó, você está saindo do dia a dia da empresa, né? E aí você tem um sócio, que ele é minoritário, e ele vai estar ali no dia a dia tocando a empresa, e é ele que vai fazer a empresa crescer. Quando essa empresa, hoje, com a empresa valendo X, tá tudo bem. Mas quando ela valer 3x, ele vai olhar e vai falar assim, cara, eu carreguei isso aqui sozinho, não sozinho, literalmente sozinho, mas eu carreguei isso aqui, eu fiz ela ter um valor, né? E aí talvez ele acha que não é justo. Ele vai achar que a parte dele vale mais do que ela vale hoje. Então você tem um problema futuro. Porque aqui a gente está falando uma questão emocional. Emocionalmente ele vai olhar e falar, pô, mas eu fiz a empresa valer 3 vezes mais e a minha percentual na empresa é o mesmo, né? Então você vai ter um problema futuro. Como que você vai resolver esse problema? Né? Então, por exemplo, isso é um problema que pode acontecer, né? Um problema. Você não previu isso. Então, a pessoa faz, emocionalmente ela acha que o que ela faz vale mais do que o que realmente ela tem. Abriu o caminho para um problema, né? E você vê, mesmo acordado, um crescimento, tudo, isso abre um caminho. E aí, na época, eu peguei e fiz um acordo, né, com o Rogério, que eu falei, olha, então, por conta dos resultados X até aqui, né, você vai ganhar participação na empresa por conta de resultado. Dali em diante, se você quiser aumentar a sua participação, você precisa comprar. Então, como funciona? A gente vai estabelecer um valor, você vai comprar, vai pagar o valor e pronto. E aí a gente não precisa ficar brigando, porque, eu acho que vale isso, acho que vale aquilo. Não, né? Vai comprando participação e você tem o direito de comprar. Mas a gente fez isso de boca, né? Não colocou num contrato. Eu tenho um amigo que ele tinha um sócio, o sócio teve um problema financeiro, tá precisando de grana. Ele, na pessoa física, ele não se controlar, tá precisando de grana. Aí o que ele fez? Vendeu parte das ações dele. Vendeu parte das ações. Entrou outros sócios na empresa, que nunca atuaram na empresa, eram amigos do sócio, que compraram uma participação na empresa para ajudar um amigo. Beleza. Né? Essa empresa era uma empresa de um jeito, ela passou por diversas crises, depois ela superou as crises e aí ela cresceu 10 vezes. Aí o sócio majoritário, que é quem toca o negócio, não sei o quê, ele tinha 2 sócios, ele tinha um sócio, que era esse sócio que tinha problema, comprou a parte dele e tirou da sociedade. E ele tinha 2 sócios que ele nem conhecia, que eram sócios, que nunca contribuíram para nada, nunca contribuíram na formação do negócio. Só que quando você vê o valuation da empresa, né, e a empresa valia, enfim, 10 vezes mais do que ela valia quando isso aconteceu, né, o cara tem um sentimento de justiça, porque assim, ó, esses sócios que entraram não colocaram dinheiro na empresa, o dinheiro foi para o sócio que estava dando problema, né, eles nunca ajudaram, nunca contribuíram, e aí ganharam uma participação. Então,
enfim, né, você tem o que é fato e você tem o que não é fato, que é o emocional, que vai gerar briga no futuro, né? E aí, quando o cara olha isso, pô, isso é um prato cheio, né, para ter briga. Então, o contrato pode prever isso. Ah, o sócio pode vender a parte dele para outro, né? E se vender, como que funciona? Se ele vender, a empresa valorizar, esse sócio vai ter a mesma valorização. Como que funciona isso? Não, sim, você pode, na verdade, regular tudo isso, né? E digo mais, é importante que se regule, né? E se regule de forma adequada, né? Porque essas duas situações que você narrou, né, envolvendo, enfim, um amigo e um outro caso ali, são situações que você poderia ter regulado, às vezes, de forma diferente. É muito comum a gente, às vezes, encontrar, para capitalizar a empresa, a emissão de dívida, fazer um funding, né? Ou às vezes um private equity entrando, às vezes um investidor, né? Para poder, enfim, se tornar um sócio de você, mas, enfim, um sócio de capital, né? Um sócio que está pensando no retorno do capital e não, às vezes, enfim, na gestão da operação, na administração da operação. E como também é absolutamente legal você regular justamente essas opções de compra, de participação, né, às vezes por metas alcançadas, né, você criar, portanto, essas espécies de, vamos chamar aqui de bonificação, né, para o trabalho, porque sócios também podem trabalhar e outros podem não trabalhar, né, ou trabalhar de forma diferente um do outro, né, e não só criar, portanto, toda uma dinâmica que eu costumo dizer que tem que ser sempre customizada, esse eu acho que é o segredo, tem que ser algo customizado aos interesses daquelas pessoas que estão envolvidas, e não, às vezes, um negócio de prateleira, né, porque é justamente quando a gente pega, às vezes, algo de prateleira, que a gente percebe depois que aquilo que a gente pegou não era exatamente aquilo que a gente desejava ou que poderia, né, auxiliar de uma forma mais completa, né? Mas veja que, assim, sócios, eles podem prever não só essa questão de, às vezes, você alterar as participações ao longo da existência da empresa, como podem prever também, né, que às vezes um majoritário, ele pode obrigar o minoritário a vender as cotas dele, minoritário, quando o majoritário recebe uma proposta interessante pela empresa como um todo, né, como também você pode também estabelecer cláusulas que protejam o minoritário, caso o majoritário queira, às vezes, sair do controle e vender para alguém, né? São as famosas cláusulas que a gente chama de drag along, tag along, né, que são o direito societário, ele é muito alimentado, né, pelo direito anglo-saxônico e verdadeiramente se utiliza muito dessas expressões inglesas, mas que resume-se a isso, né, você criar condições para regular os interesses diferentes. Interesse do minoritário, a proteção, às vezes, também do minoritário, o interesse do majoritário, e inclusive em empresas pequenas e médias. Porque, via de regra, as empresas grandes, elas têm isso muito bem, até melhor resolvidas. São as empresas pequenas e médias que são, via de regra, aquelas que têm o teto de vidro maior, vamos colocar assim, né? Porque não possuem, às vezes, um regramento adequado, e às vezes até com a dificuldade que é empreender, o início do empreender, às vezes tem até dificuldade de poder fazer um investimento em buscar um profissional que possa, daqui a pouco, dar a atenção necessária. O que não significa que não se possa fazer depois, né? Porque você pode muito bem fazer alterações de contrato social, né? Então, a qualquer tempo, e sempre o melhor tempo é o tempo em que os sócios estão bem, você pode, enfim, negociar alterações para regular o futuro, né, ou até eliminar alguns problemas, às vezes, que já são presentes, né, e que às vezes ainda estão numa fase que ainda permite algum diálogo, né.
e até quando não se permite um diálogo. O diálogo acho que ainda dá para ser instaurado quando você tem o uso das técnicas adequadas, né, para tirar a emoção um pouquinho da sala, como você bem lembrou, né, e colocar um pouco o racional, né, porque quanto a isso, a gente tem que usar muito o racional. Legal, ó, eu já vi várias tretas, Júlio, já vi treta assim, ó. Os sócios brigam, aí um sócio sai da sociedade, o outro não tem condições de pagar, aí o cara fica recebendo dividendos, mas não recebe prolabore, né? Chega uma hora que isso dá problema. Já vi o sócio sair, continuar recebendo prolabore, receber dividendo e dar problema. Já vi o sócio sair e o outro não pagar nada, nem dividendos, nem prolabore. Já vi tudo isso acontecendo, né? Como que você regula essas questões? Se um não puder, se tiver uma briga, os dois podem ir, tem que ficar se olhando, feio todo dia, sair na porrada, ou dá para regular isso daí, se um dia tiver quem sai, quem não sai, quem fica, como paga, porque se for para a justiça, né, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, o juiz determina, se for uma briga judicial, se, enfim, tiver que chegar nesse recurso, o juiz determina quem fica e quem sai tem que, quem fica e quem sai, e quem fica tem 60 dias para pagar quem sai no valor que o juiz determinar, né? Então é uma caixinha de surpresa. Porque também é outra coisa que sai briga, né? Quanto vale a empresa? Outra coisa que se briga, né? Quem está saindo acha que vale X, quem está ficando acha que vale menos, e aí eles nunca chegam a um acordo. Como que é isso daí? Até porque, né, valor contábil, valor patrimonial e valor de mercado são métricas completamente diferentes que vão encontrar números diferentes. Né? E verdadeiramente aquele que sai quer receber mais e aquele que fica quer pagar menos, né? A divergência e o conflito já está aí, né? E não estamos nem entrando no campo, às vezes, da razão pela qual alguém pode estar sendo expulso da empresa ou, às vezes, desejando se retirar pura e simplesmente porque não consegue, às vezes, mais, empreender em conjunto com outro, né? Mas sabe que, Marcelo, que quando a gente pensa nisso, e eu já vou entrar nessa questão da regulação, eu acho que também tem um aspecto anterior, que é o aspecto da negociação, sabe? A gente percebe que, na maior parte dos casos que a gente acaba estudando ou acaba, avaliando, direto ou indiretamente, a gente percebe que em algum momento faltou tato, faltou jeito na negociação entre os sócios, né? E a gente tem que lembrar, portanto, que tem coisas que que valem a pena a gente investir, né? Uma delas é assim, quando tem um problema numa sociedade, você tem que separar as pessoas dos problemas, né? Essa é uma regrinha inicial, né? E quando eu me refiro assim, separar as pessoas dos problemas, é lembrar que as pessoas elas têm emoções, elas têm papéis diferentes na empresa, às vezes, né, como você colocou, alguém está no nível mais estratégico, no nível mais do comercial, o outro está mais no operacional, ou está mais, numa linha de prospecção de novos negócios ou de novas verticais de crescimento, às vezes, da empresa, né? E separar isso tudo, a pessoa do problema é essencial, né? Por quê? Porque as emoções, elas dificultam o entendimento quando se está num conflito, né? Elas podem e são catapultas, né, para poder ajudar a empresa, às vezes, a ir para frente. Mas quando a coisa começa a ficar ruim entre eles, entre as pessoas, as emoções, elas prejudicam muito, né? E aí eu acho que a gente buscar se colocar no lugar do outro, sair um pouquinho da sala, sair um pouquinho e ir até o camarote, como a gente chama, para olhar, tentar olhar numa outra perspectiva, sobre um outro ângulo, né, o que está acontecendo, é algo essencial, né? Como é essencial também a gente não, às vezes, ficar buscando culpados pelos problemas, né? Há uma necessidade de sempre ter um olhar prospectivo quando está buscando, às vezes, dissolver uma sociedade, né? Ou então reestabelecer os rumos dela, né? Porque olhar só pelo retrovisor, olhar só de uma forma retrospectiva, é algo que pode trazer mais prejuízo do que benefício, né?
Então, assim, esse eu acho que é o primeiro passo, né, para uma negociação quando você tem essas divergências, né, seguido de um segundo passo que é começar a conversar sobre os interesses. Né, e quando a gente diz começar a conversar sobre os interesses, é verificar o que se quer. Né, porque, às vezes, você tem um interesse que é a segurança, né, às vezes o teu interesse é o bem-estar econômico, né, eu preciso receber, às vezes é ter liquidez imediata, né, às vezes não, eu preciso de segurança e pode ser a prazo, né, às vezes o interesse não é nem o dinheiro, é o status, como eu estou saindo, por que eu estou saindo e como que isso se divulga, né. Às vezes o interesse, ele diz respeito ao sentimento de pertencimento, que às vezes algumas pessoas acabam não se sentindo mais pertencendo, né, à empresa, e isso é algo que é complicado. E tem gente que tem o interesse à liberdade. Aquele caso que eu falei do Abílio Diniz, por exemplo, quando ele gerou o problema com o sócio, o Cassinô, contrataram um negociador profissional que tem livros sobre negociação, inclusive escritos e traduzidos para o português, um professor de Harvard que fundou o curso de negociação, né, na faculdade de Harvard, o William Ury, e ele tem uns 2 ou 3 livros traduzidos para o português. A tradução do título não é boa, mas o livro é sensacional. E esse negociador, na época, foi contratado pelo Abílio, no momento em que os 2 sócios estavam já com o processo para lá e para cá, um contra o outro, inúmeros processos, arbitragens, né, no caso, né, e ele, em pouco tempo, conseguiu encontrar a solução, porque conseguiu entender qual era o interesse que estava por trás, né? E o interesse, no caso do Abílio, era poder ter liberdade, porque o problema dele não era dinheiro. O problema dele era ter liberdade para poder continuar no jogo dos negócios, no business, né? E uma das grandes sacadas aí foi chegar a um acordo em que ele pudesse concorrer com o Pão de Açúcar, né? E tanto é que depois ele foi para o Carrefour, né? Então, a gente buscar entender o porquê, porque na resposta dessa pergunta, por quê, que a gente encontra os interesses, é que a gente consegue já ter um passo para avançar na negociação. Agora, quando não avança na negociação, quando a gente não consegue construir opções que gerem ganhos mútuos para as partes, quando a gente não consegue aumentar o bolo antes de reparti-lo, né, de repartir a empresa, quando a gente não consegue, enfim, ter criatividade para encontrar uma solução que possa atender tanto um lado quanto o outro, daí realmente passa a ter a saída compulsória. E daí, numa saída compulsória de um sócio, daí realmente nós temos talvez um dos problemas mais complexos e mais traumáticos na vida de uma empresa. E que mais destrói valor, né? Que é mensurar valor. Que é mensurar valor. E aqui daí tem um negócio interessante, porque aquela função preventiva ou de mitigar riscos ou de evitar problemas, ela passa a ser essencial. Porque sabe o que a lei diz, Marcelo? A lei diz o seguinte, que os sócios eles têm liberdade para estabelecer a métrica para a apuração dos haveres quando um se retira da empresa ou um é expulso, né, é excluído da empresa, da sociedade. Eles têm essa liberdade de estabelecer contratualmente essa métrica. Só que eles não fazem, ou não fazem de forma adequada, porque a maior parte das vezes é o tal do contrato do contrato padrão que você fala, né? E quando você não tem uma métrica adequada, discutida pelos sócios antes, quando vem um problema, daí se torna um drama muito grande. Por quê? Porque a regra subsidiária que se usa é você, na empresa, levantar um balanço especial. Nesse balanço especial, você traz todos os ativos, há valor de saída, ou seja, há valor de mercado, cada um dos ativos, inclusive os bens intangíveis, e daí tu imagina já o problema, que é você mensurar a valor de saída um intangível, né? Marca,
enfim, e vários bens intangíveis, né? Carteira de clientes, às vezes, e tal, e você pega o passivo, né? E daí o resultado, o saldo final dessa conta, você chega num valor que é um valor que o sócio que fica, a empresa tem que pagar para o sócio que sai em 90 dias. Né? E se não pagar, dali para frente, é juros de 12% ao ano, mais correção monetária. Né? Que nos dias de hoje, com a inflação aí beirando os 10%, a gente está falando aqui de 20%, 22% ao ano. Não é toda empresa que tem essa margem de 20%. Capaz de, daqui a pouco... E a liquidez que pede, né? Porque e a liquidez. Se for pra justiça, não tem negociação, né? Não 90 dias tem que pagar à vista, né? Tem que pagar, né? E se não pagar, tem o juro, tem multa, tem honorários do advogado, daí a conta vai aumentando, e aumenta muito, né? A maioria das empresas não sabe que se vai para um contencioso mesmo, para a justiça, que é possível, né? Um sócio pedir, né, a dissolução eles não pedem, normalmente eles brigam, enfim, tem um monte de briga que acontece, raramente alguém orientado aí pedir a dissolução na justiça. E quando pede a dissolução na justiça, as pessoas não sabem que o juiz vai determinar quem fica e quem sai, né? E aí quem fica tem que pagar quem sai em 90 dias. E às vezes não consegue pagar. Tá? Às vezes não consegue porque, dependendo do valor que o juiz determinar, a empresa pode ter até aquele patrimônio, mas não tem caixa, né? Enfim, pagar é pagar com caixa, não é pagar com patrimônio. Né? Isso é um problema. Eu ia perguntar alguma coisa ali. Aline, por favor. Não, o que eu ia perguntar, na verdade, é que você está trazendo todos esses contextos. Eu acho que uma dúvida porque eu acredito que o comandante, que a gente chama de comandante, né, os empresários que ouvem a gente, estão ouvindo a gente, a maior parte aqui, provavelmente eles já têm uma sociedade, ou estão buscando, mas eu acredito que a maioria aqui já tem uma sociedade, com um contrato ou sem contrato, com um e-mail ou de boca, alguma coisa já tem. Mas o que fazer? É possível corrigir, depois que o carro já está andando, é possível corrigir isso para evitar esses problemas todos que a gente está trazendo, todos esses riscos? Claro, sempre e a qualquer tempo. Tá? Inclusive aqueles que já acham que às vezes tem que está tudo certinho, né, que já está bem contratado, está bem regulado, às vezes podem verificar se não é o caso de fazer um facelift, né, fazer uma atualização, às vezes, da sua relação com o sócio. Né? E às vezes tem que fazer essas atualizações, porque você, em vários momentos, pode ter, inclusive, perspectivas diferentes, né, dos sócios em relação à sua participação, o que fazem, né, e a própria realidade da empresa, né. Então, é recomendável que se, de vez em quando, você atualize um contrato social, adeque ele, enfim, a realidade mais contemporânea, vamos colocar assim, né, e não aquela lá atrás, quando não se sabia se às vezes ia dar certo ou não, né, e se as coisas iam prosperar ou não, né, e é sempre um momento, portanto, de você poder rever tudo isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que rever você pode em qualquer tempo. A conveniência é que seja feito quando tudo está bem. Porque quando todo mundo está bem, você tem um ambiente de diálogo mais franco, um ambiente de diálogo mais fair, né? mais justo, né? E onde vocês conseguem verdadeiramente criar opções de ganhos mútuos de uma forma mais eficaz, né? Onde assim você buscar fazer implantar um desafio, né, de trabalhar com essas métricas, você costuma conseguir resultados sem aquele propósitozinho, assim, sabe, jamais, mas quero mudar isso aqui, que o meu interesse já é sair no mês que vem, ou daqui a 2 meses, porque eu já estou em conflito, eu já estou olhando atravessado, já estou com o sócio engasgado aqui, né, na garganta e tal, né? Então, assim, eu acho que a revisão, ela sempre é momento de ela ser feita. Tá? E o que sempre se recomenda é que aquele que faz procure alguém que conheça do assunto,
né, e que possa ser, inclusive, às vezes nem um advogado, às vezes pode ser também um outro empresário que já passou por isso, que tem, às vezes, vocês fazem, enfim, mentoria e estão sempre trabalhando com temas para, enfim, tirar as empresas do caos, né? Isso aqui é um típico tema para evitar que o caos também entre na empresa. Porque briga de sócio que não tem um contrato regulando adequadamente, ele traz um risco, que é um risco que ultrapassa o lado pessoal, assim, sabe, do não querer bem a outra pessoa. Ela ultrapassa isso, ela atinge a empresa, ela atinge os colaboradores, ela atinge, né, as pessoas que estão no entorno da empresa, né, fornecedores e tal, e é algo péssimo, né? Eu já vi muitas empresas verdadeiramente quebrando em razão de briga de sócio e às vezes, de briga em relação a isso, a quem fica, como o Marcelo lembrou, né, a quanto que eu tenho que pagar, né? E daí começa todo o drama, né, que se repete, e se repete muito, de uma forma muito mais habitual do que a gente está acostumado. O sócio majoritário, né? Tem aquele negócio, o sócio majoritário, então o cara tem, sei lá, 75% das ações. Ele, pela lei, ele manda mesmo? Ele pode tirar o outro compulsoriamente? Como que é? Olha, Marcelo, essa questão ela é bem controversa, tá? Aliás, o direito no Brasil tem disso, né? O direito no Brasil, a gente lê, às vezes, uma coisa, né? E, às vezes, os tribunais podem aplicar ou interpretar aquele texto de uma outra forma, né? Mas o que a gente sustenta é que tanto, às vezes, o majoritário pode excluir o minoritário, como, às vezes, o minoritário pode também, às vezes, tentar excluir o majoritário. Tá? Existe hoje estudos e decisões, né, jurisprudência nesse sentido também, de uma forma bastante ampla. Agora, nas empresas que são empresas, como as empresas dos comandantes, né, que normalmente têm empresas por cotas de responsabilidade limitada, né, empresas do Simples e tal, você tem a possibilidade de exclusão, mas uma possibilidade de exclusão que está ligada ou a uma justa causa, ou seja, tem que ter um fato grave, né, que implique em você dissolver parcialmente essa sociedade, porque não dá para conviver mais junto, não dá, às vezes, para você tocar esse empreendimento junto, né? Ou então, às vezes, no próprio pedido de um dos sócios de simplesmente dizer, não quero mais ser sócio, que daí não é ele ser excluído, né? É ele desejar e manifestar o seu interesse em se retirar da sociedade. Então, tanto você pode, e tem essa possibilidade de exclusão, e engana-se quem entende que é só o majoritário que pode, às vezes, não, o majoritário é quem manda e só ele que exclui, não é definitivamente só assim, né? Como também há a possibilidade, às vezes, do majoritário pôr ele em risco a empresa e, às vezes, para preservar a empresa, né, a justiça decidir que é o majoritário quem tem que sair, né? Quando ele põe em risco a empresa por atos de inequívoca gravidade. Tem que ter uma justa causa. Tá? O que pode ser, inclusive, algo delineado pelos sócios num contrato, né? Dizer que tipo de situações que pode se entender como situações que ensejam justa causa, né? Isso também, às vezes, dá para descrever. Por exemplo, o que pode ser justa causa? Se um sócio rouba na empresa, pode ser justa causa? Pode. O outro se ele rouba na empresa, imagina assim, se ele rouba na empresa, ou se daqui a pouco ele entra em vias de fato com um sócio, ou com pessoas que são importantes para a empresa, às vezes até clientes e tal, né? Enfim, ou às vezes ele comete atos ilícitos, né, que podem prejudicar a empresa, ilícitos, crime tributário, contra a ordem tributária, por exemplo, lavagem de dinheiro, né,
usar empresa para lavar dinheiro, qualquer coisa nesse sentido. Tudo isso me parece que são hipóteses, né, em que você consegue facilmente fazer uma correlação com a justa causa, né? Lembrando que quando isso é feito por um sócio, né? Porque quando é feito por todos os sócios, daí não dá para tocar pedra no telhado, o cara tem telhado, não dá para tocar pedra no dos outros, né? Não sei se você já viu, Marcelo, tem um filme no Netflix que eu acho que agora eu não me recordo o nome, mas é um filme espanhol com 4 sócios, e esses 4 sócios são pegos, né, cometendo um crime. E daí os advogados, né, chegam para esses 4 sócios e falam, olha, pegaram vocês de calça curta, né, e agora a estratégia que nós entendemos adequada é que um assuma a culpa, porque se falar que os 4 fizeram a besteira, né, vão os 4 presos, a empresa se acaba. Então, um assume a culpa e salva os outros 3. Né, e os 4 tinham a mesma participação societária. Né, e daí eles contratam um mediador, para o mediador ajudá-los a decidir quem que ia assumir a culpa. E daí tem todo o drama, né, que revela ali. É um sócio que já foi importante lá atrás, hoje não tem tanta importância, o outro é muito importante agora, né, mas o outro tem filho, e o outro, enfim, é mais voado. Então, quem que assume, né? E isso justamente, você pode fazer um paralelo com a exclusão de sócio. Né? Quando todos são partícipes de algo que, em tese, configura justa causa, eu não posso pedir exclusão, porque eu também me beneficiei e participei do mesmo acontecimento. Né? Então, a justa causa que sujeita um sócio a ser excluído é quando ele pratica e os outros não. Né? Quando todos participam, daí não tem justa causa. Aí fica complicado, né? Faz a dissolução da empresa como um todo, né? E que daí é pior, né? Porque na dissolução total da empresa, daí a gente não fala de apuração de haveres, daí a gente fala de liquidação e partilha, né? E essa liquidação significa levantar todo o passivo, pagar todo o passivo, e o que sobrar, você distribui de acordo com a participação que cada um detém no capital social. Eu tenho uma pergunta agora, que eu acredito que tanto o Marcelo quanto o Júlio vão poder responder. Para quem está buscando uma sociedade mesmo, eu estou agora buscando ter um sócio para dividir aqui as responsabilidades, os pesos, ter realmente uma parceria nesse processo, na jornada empresarial mesmo. O que vocês recomendariam para essa pessoa, para que ela começasse uma sociedade do jeito certo? O que vocês dois recomendariam? Olha, Marcelo, quer primeiro ou posso responder? Quero ouvir. Tá bom. Agora estou mais como aprendiz. Eu acho o seguinte, eu acho que quando a gente está procurando empreender e está buscando um sócio, tá, e eu acho que a primeira coisa é a gente tentar entender quais são os interesses desse sócio, para a gente poder ver se a gente tem o mesmo caminho, e senão estaremos em caminhos diferentes, né? Segundo, eu acho que a gente tem que buscar alguma complementariedade, alguma coisa que, às vezes, o outro sócio ele possa reforçar, talvez, algum ponto meu que é o mais frágil, né? E que a soma das duas forças possa fazer mais sentido, né? Terceiro, acho que tem que encontrar na pessoa do sócio alguém que você consegue olhar como o teu sócio a longo prazo, não pode ser algo a curto prazo. Né? Eu acho que isso não é só quando a gente encontra um sócio, até quando a gente faz investimento. E você vai investir numa empresa, você pensa em investir numa empresa, né, que você consegue enxergar ela daqui a 10, 15, 20, 25 anos. Né? Se você não consegue enxergar aquela empresa a curto prazo, e não consegue enxergar uma determinada pessoa como teu sócio a curto prazo, daí de duas uma. Ou é porque você está montando uma empresa que tem um fim e um prazo determinado, é uma empresa para funcionar por um pequeno e curto prazo, ou então você está realmente escolhendo a pessoa errada.
Depois disso, eu acho que procure se cercar de um profissional adequado para poder ajudá-los a redigir um bom contrato social, regular tudo que precisa ser regulado entre vocês, né, e estabelecer, obviamente, um bom business plan, né. Obviamente que você precisa entender as regras do jogo, né, e você ter um bom contrato e entender o que se aplica àquela atividade que você está querendo empreender é absolutamente necessário. Quem não compreende as regras do jogo tem mais chance de perder o jogo do que de ganhar, né? E muita atenção, portanto, não só ao contrato, mas a acordo de cotistas, quando é o caso de se fazer, né? E dali para frente, acho que prestar sempre atenção em algumas coisas, né? De que prevenir problemas é melhor do que resolvê-los, né? A prevenção é a vacina. Você não, nesse caso, você impede de a empresa vir a adoecer. Como empreender um ato de coragem, né, porque você assume riscos, é absolutamente necessário você aprender a gerenciar os riscos e a mitigar os riscos, né, e daí você estar cercado de pessoas e de sócio que possa entender bem essa dinâmica é aconselhável, né? E lembrar que toda relação intersubjetiva de pessoas, uma relação entre sujeitos, entre sócios, né, é uma relação que se retroalimenta o tempo todo, né? Então você tem que buscar sempre estar incentivando o outro a ser proativo, não só reativo, né, e abrir o espaço de uma forma em perspectiva e prospectiva, né? E além disso, daí o Marcelo é craque, né, em planejamento, em mindset de crescimento, enfim, em organização, e em tudo aquilo que é necessário, né, para que você encontre um sócio e esse sócio com você consiga, né, tornar uma empresa autogerenciável, né, sem caos, né, e em razão disso, desse binômio, né, de às vezes ser autogerenciável e sem caos, de ela ser, portanto, uma empresa com um potencial de sucesso muito maior do que aquela que está no caos, né, ou aquela que não consegue ter um gerenciamento, às vezes, adequado, né. E outra coisa, eu acho que, assim, lembrar que, ao longo do tempo, a gente tem que evoluir. Ninguém pode ficar parado no tempo. E à medida que você vai evoluindo, você tem que estar se cercando de pessoas cada vez melhores, você e teu sócio tem que estar sempre se preparando, né, e buscando as pessoas certas para colocar elas nos lugares certos, né, e conseguir, com isso, crescer, né, porque empresas, elas são, na verdade, um conjunto de pessoas, né, e as pessoas que fazem a empresa, né? O time é que consegue realmente buscar a vitória. Eu acho, Júlio, assim, ó, às vezes, quando a pessoa começa a empresa, né, não quer tocar em questões sensíveis, né? A pessoa tem medo de tocar em questões sensíveis quando começa. Só que se um dia der errado, aí eles são obrigados a tocar nas questões sensíveis. Isso é um problema. Falo isso, por exemplo, né? Quando eu me separei. Quando eu me separei, eu tive que falar de questões sensíveis que eu não me falei antes. Se eu falasse antes, talvez teria evitado uma série de problemas, né? É a mesma coisa aqui, né? Numa sociedade, falar de questões sensíveis. Então, por exemplo, né? Eu acho que alguém que vai abrir uma sociedade tem que tratar de algumas questões sensíveis e eu acho que talvez dê para prever isso, né? O outro sócio, se o sócio casar, né? E se separar, as cotas da sociedade separa também, não separa também, porque o direito societário, ele prevê isso, né? Se o sócio se endividar, as cotas da sociedade, pode entrar um outro sócio que vai lá e manda sequestrar as cotas da sociedade ou não pode sequestrar as cotas da sociedade. Então, eu acho que essas questões são sensíveis. O sócio pode trazer a família para dentro, não pode trazer a família para dentro, como que é, né? Tudo questões sensíveis que a pessoa precisa ter clareza para discutir. Aquilo que você falou, cara, se você sabe onde você quer chegar, né,
se você tem a visão de onde você quer chegar, então algumas coisas você pode estar impedindo antes, porque às vezes vem a segunda, a terceira geração, você tem 2, 3 sócios, a empresa vai crescendo. Vem a segunda geração, vem toda a família para dentro são 3 sócios, às vezes é familiar, às vezes é primo, às vezes não é. A família pode vir trabalhar na empresa, não pode vir trabalhar na empresa. Eu acho que todas essas coisas devem ser discutidas para evitar problema. Num momento de briga, se for para ter uma dissolução, qual o caminho? Aí você tem vários caminhos. Quem tem preferência de comprar a parte de quem? Né? Como funciona? Qual vai ser o método que você vai usar para fazer a avaliação da empresa? Então, tudo isso dá para fazer antes, né? E quando você mitiga antes, eu acho que facilita bastante a vida. Se um sócio, por exemplo, quiser sair da operação do dia a dia, mas quer continuar como sócio, escreve lá o que acontece, porque eu já vi isso acontecer, né? O sócio sai, não quero mais saber, sai e é sócio da empresa. E aí? Né? Como que funciona, né? Aí o outro carrega, a empresa está rodando, e aí eles têm algum conflito. Então, essas coisas eu acho que devem sim ser discutidas, né? E se um sócio morrer, como que acontece, né? A família pode entrar no negócio, não pode entrar no negócio, se ela não pode entrar no negócio, tem alguma segurança para a família, né? Pode pagar alguma coisa para a família, até definir valor e fazer isso, não paga nada, como que acontece isso daí, né? Então, questões sensíveis têm que ser tratadas antes, né? E se eu fosse elencar aqui, talvez eu conseguiria colocar pelo menos mais 50 coisas que dá para ter num contrato, que via de regra ninguém coloca. Né? Via de regra ninguém coloca. Então, o direito societário, ele preserva algumas coisas, né? O direito societário, ele está aí para isso. Eu acho que a pessoa tem que, sim, falar comigo, ver isso antes de abrir uma sociedade, porque não é só quando abre uma sociedade, né? O cara pode querer transformar um funcionário em sócio, né? Ele pode fazer um partnership. A gente fez outro dia um podcast aqui falando de partnership. Ele pode querer transformar um funcionário em sócio. O que ele tem que prever antes de transformar um funcionário sócio, né? Como que é isso? Como funciona? O funcionário vira sócio, ele compra a parte, paga a parte ou não? Ele recebe a parte, né? E então, do mesmo jeito que você colocou um funcionário como sócio, você pode tirar, né? Então, todas essas coisas precisam estar escritas, porque uma vez que está escrita e é claro para todo mundo, eu acho que facilita, é muito mais fácil tomar decisão. Depois, não. Sem dúvida. Eu vejo hoje muitas empresas, principalmente do marketing digital, hoje em dia, fazendo muita parceria, muita sociedade, que na verdade eles não entendem que é uma sociedade, eles fazem uma parceria de coprodução, eles fazem várias parcerias que no final das contas é uma sociedade, só que sem saber que aquilo ali é uma sociedade, por falta de conhecimento, não é formalizado, tem muitos conflitos, principalmente dentro desse mundo de lançamentos digitais, onde uma pessoa é o estrategista, o lançador, né, como é chamado, e a outra pessoa é o expert, é quem realmente é o rosto do negócio, e acaba tendo muito, muito conflito de dissolução quando dá certo. E é engraçado, né, quando dá certo tem dissolução, porque deu certo, eles começam a ter conflitos, de interesses um com o outro, e acontece muita dissolução. Então, agora tem muita sociedade surgindo sem saber que é uma sociedade, como, por exemplo, esse trabalho de coprodução, que acontece muito no marketing digital, né? Então, saber disso que a gente está falando aqui, querendo ou não, profissionaliza todo esse processo, né? Se quem hoje tem... Porque a gente hoje está tendo bastante empresa no marketing digital, né? Bastante agência de lançamento, agência de marketing digital também, além de N segmentos, né? Já foram mais de 200 segmentos que a gente já atendeu. Então, vocês que são desse ramo, que estão ouvindo esse episódio agora, tratem isso com carinho, porque isso é muito importante, não só do ramo do marketing digital, mas de qualquer outro ramo, claro, né? Mas estou salientando isso porque esse é um dos pontos que geralmente eu converso com as pessoas por eu estar no meio, né? Isso acontece muito. E eu acho que você verdadeiramente, o teu maior problema é quando você tem uma sociedade e não está nada regulado, né? Porque você está num jogo sem conhecer as regras. É isso. Né? Então, posso colocar a mão na bola? Né? Posso dar carrinho na altura do joelho? Ninguém sabe, né? Não tem regra nenhuma. E quando não tem regra nenhuma, fica um jogo de negócio, regras de verdade, né? E daí vale a lei do mais astuto, de quem está, às vezes, numa posição de barganha melhor, né?
do ponto de vista econômico, às vezes do ponto de vista pessoal, né, e vira um negócio que pode trazer desequilíbrios, né, e trazer soluções injustas também, né. Então, você enxergar o timing e buscar... nossa, o Marcelo ali falou elencou ali uns 12 ou 14 pontos sensíveis, né? Cada um deles ali pode ser tratado, né? Então, poxa, o que acontece se eu sou sócio, né? Meu sócio também é solteiro e daqui a pouco eles resolvem casar ou namorar ou contrair uma união estável, né? E o que acontece se ele já é casado, já tem união estável, né? E a gente resolve formar uma sociedade, né? Sabe que eu estou sabendo que eu estou escolhendo um sócio e uma sócia indiretamente, né? E pela lei, quando eles são casados, enfim, já é casado em comunhão parcial ou mesmo comunhão União total, estável, né? Tudo que vem depois é união estável, união estável, por exemplo, né? Tudo o que for adquirido depois, né? Eles são dos sócios. dois, são sócios. Tanto que hoje é proibido ser sócio marido e mulher, né? Porque a lei já considera eles sócios. E isso é um drama que a gente acaba vendo, sabe, muito recorrentemente nos escritórios, né? Quando você tem uma dissolução conjugal, quando tem um divórcio, né? Ou quando tem só um desejo de não mais querer manter-se juntos, no caso de uma união estável, que é algo que não precisa de um papel, é só uma situação de fato, né? E daí o casal ele resolve se separar, se divorciar, e daí como é que fica a empresa, né, que já foi constituída quando eles estavam juntos? É patrimônio comum, é um patrimônio que tem que ser partilhado. E daí, se tiver bastante patrimônio, é fácil você dizer, então a empresa fica com o fulano de tal, que é o sócio já que está no papel. Mas quando não tem, quando é só a empresa que é o que acontece às vezes, ou tem um patrimônio que... Daí você tem que avaliar a empresa, verificar o quanto que vale, daqui a pouco tem que liquidar a parte das cotas, né, para poder pagar a ex-esposa, né? É um negócio super complicado. Empresa, né? É bem complicado. E tudo isso, ele se torna complicado por falta de previsão no seu tempo e modo. Porque você pode prever, né, no contrato que, no caso de um sócio vir a contrair uma união estável, ele tem que ter um contrato de namoro, né? Você pode prever daqui a pouco também que, os herdeiros não vão entrar na sociedade, né, e vai se apurar, na verdade, os haveres, e às vezes com um certo deságio para proteger a empresa, para poder proteger a operação, né, e pagar aqueles haveres com um certo deságio, ou numa condição muito mais elástica, não pagar naqueles 90 dias ali, mas pagar em 5 anos, em 6 anos, em 10 anos, daí tu protege a empresa, né? Então você tem vários mecanismos que você pode mitigar esses riscos, né? Esses riscos que acontecem nessas situações sensíveis, e que são situações que ninguém está livre. Ninguém, né? Eventos imprevisíveis, né, eles ocorrem, eles existem, né, e são mais recorrentes do que a gente imagina. Sabe que às vezes, né, eu precisei falar isso poucas vezes na vida, bem poucas mesmo, né, mas aí às vezes alguém vem e te pede, Marcelo, dá para você ser meu fiador e não sei o que, eu falo, cara, tem um contrato com meu sócio, e nem eu nem ele pode ser fiador de ninguém. Na verdade, não tem isso no contrato, né? Falei agora para vocês vão saber, né? Mas a gente não pode, né? A gente se livra. Dá para colocar uma cláusula dessa no contrato? Ó? Não pode ser fiador de ninguém? Dá para colocar, sim, tá? E eu acho que inclusive é uma forma de você mitigar os riscos em relação aos teus amigos, né? Que daí eles vêm pedir para ser fiador e você eu não posso, estou proibido aqui por contrato, né? E se por acaso eu der, eu posso inclusive ser excluído daqui a pouco da empresa ou ser punido, né, de alguma forma, né? Indiretamente, às vezes criando-se aí algum fundo para proteger a empresa do risco do sócio, né? Então dá para fazer esse tipo de
de situação, como também tem empresas que colocam que você, quando for casar, o sócio tem que escolher o regime, por exemplo, de separação total de bens, sob pena de daqui a pouco sofrer alguma consequência. Polêmico. Já vi isso E também. ele pode no contrato social falar, ó, então, no presente data, o sócio é solteiro. Se ele vier a casar, ele tem que casar em regime de separação total de bens. Sim, isso pode fazer? Isso dá para fazer. A gente está tratando de um espaço de liberdade, né, e de liberdade onde as pessoas podem se autorregular, portanto, né, os sócios podem se autorregular. Né? Por quê? Porque, às vezes, eu não quero ter um sócio que tem uma situação, enfim, A ou B, que pode vir a prejudicar a sociedade. Se for para ter, então, prefiro não ter. Né? Então, regula-se antes, se for o caso. Né? Embora esse exemplo é um exemplo que raramente se vê. Né? Embora polêmico, eu já vi, né? Mas não é tão comum. Né? Mas já vi, já passou nas minhas mãos contrato social onde está bem claro, né? Que na hipótese de um sócio vir a se envolver com alguém, ele deveria dar ciência do contrato à esposa, né? Ou a futura convivente, né? E também, enfim, deveria preferencialmente optar por separação total de bens, inclusive se fosse união estável, né? O sócio ou a sócia, né? Não vamos... Sócio ou sócia. Eu vou falar que eu acho que é até prudente, Júlio. Sabe o que eu acho prudente? Então, imagina, uma sócia lá, ela pega e fala assim, vai que, né, eu me envolvo com alguém e aí na hora de casar eu não quero comunhão total, eu não quero, mas eu tenho, como que eu vou falar para a pessoa que eu quero casar com separação total? Tem pessoas que não conseguem falar isso, né? Eu já vi isso acontecer. É o mesmo caso do fiador, né? Quando tem o contrário, falou, olha, vamos casar tudo, mas tem que ter separação. Por que separação total? Porque lá na empresa eu tenho um contrato com o meu sócio, eu tenho que casar em separação total, já está acordado antes. Aí se livra até do problema. Fala aí, Aline, já pensou? Mas sabe, Marcelo, eu acho que... Isso aí é passar o mico. Mas sabe, Marcelo, e Aline, eu acho que essa questão do próprio regime de casamento, assim, de bens, às vezes ele tem um certo tabu e uma certa dificuldade de se tratar, quando deveria ser algo rigorosamente importante para se falar, né? Porque, veja, eu posso ter uma sociedade afetiva, isso não significa que eu tenha condição para ter uma sociedade patrimonial, e menos ainda para ter uma sociedade empresarial. São três coisas diferentes e que não se confundem. A gente acaba colocando os estudos na mesma cesta, né, e achando que afeto, né, uma sociedade afetiva, onde a gente quer às vezes ter filhos, queremos ter uma vida em comum e em conjunto, significa que a gente também tem que ter sociedade patrimonial e também tem que ter sociedade, às vezes, empresarial. Né? Cada situação é diferente uma da outra. E eu acho que compete as pessoas tentarem entender os interesses que possuem, os papéis que exercerão, né, e tentar o ajuste que é mais adequado à realidade daquele casal ou daquela sociedade, daqueles sócios. Né, o que não significa, portanto, que estou aqui a defender uma opção em detrimento da outra. E sim que a gente tem que encontrar aquela que é melhor. A melhor para aquelas pessoas. Né? Isso tem que ser customizado. E isso a gente percebe que, às vezes, os estrangeiros fazem melhor do que nós. Tá? Em vários países, você está pensando em casar e o casal põe os advogados para conversar, né? E para ver o que é melhor. Aqui é um não assunto. Um tabu, né? É um tabu. um não assunto. Né? Você, nossa, noivou, vou casar. Vamos discutir aqui qual o regime de casamento. Nossa, já nem vamos casar então. Se é para discutir isso aqui, não vamos casar. Né? E às vezes já tem disso. Né? Casamento nem vai para frente. Aí é assim, né? Aí não discute quando vai casar, aí quando separa, aí tem que discutir, enfim, né? A mesma coisa a sociedade, né? Esse paralelo é a mesma coisa. Não discute essas coisas, são tabus. Porque uma sociedade é um casamento no final do dia, né? Não é um casamento afetivo, mas, enfim, é um casamento, né? Na metáfora, né? É um casamento. E aí não discute antes,
Não discute antes quando separa e tem que ficar discutindo depois quando separa. Empresa e casamento são sociedades. Ambos são sociedades, mas com propósitos diferentes, né? E, portanto, circunstâncias diferentes. E a gente tem que entender isso, né? E regular adequadamente isso, né? E isso é realmente um não assunto. A gente percebe que, por várias razões, né? Algumas delas aí talvez até, enfim, que a antropologia pode vir a explicar, mas por várias razões a gente verdadeiramente é algo que a gente sente que é algo difícil de tratar, né? É muito difícil de tratar, né? E daí as pessoas preferem, bom, às vezes é menos arriscado você ter uma dissolução lá na frente, né, do que, às vezes, o risco de falar com a tua pretendente, vamos conversar sobre o regime de casamento, né? Então, às vezes, a pessoa prefere, não, vamos, qualquer coisa lá na frente, eu prefiro, enfim, discutir, perder energia, tempo e sono, né, do que conversar agora, porque se eu conversar agora, daí sim o bicho pega. Deixar para o meu eu do futuro que se resolva com isso. Exatamente. Júlio, Show de se tu bola. pudesse dar um comando para os comandantes que estão aqui, um comando sobre essa questão de direito societário que a gente está falando, qual que é o comando que você deixaria para os comandantes? Um comando? Uhum. Eu acho que o comando seria o seguinte: busque eliminar as dúvidas em relação ao seu contrato social, em relação à sua condição societária. Porque o que eu mais percebo na minha atividade profissional é que a pessoa, quando ela está dentro do problema, né, ou está na iminência do problema, ela nos procura e ela não tem a menor ideia do que o contrato, a lei, aplica no caso dela. Tá? Não tem a menor ideia do que eles convencionaram quando resolveram contratar essa sociedade. Então, acho que você saber as consequências, né, especialmente daquilo que é o mais comum, né, o que acontece se um dia eu tiver que sair, o que acontece se um dia eu tiver que tirar alguém, o que acontece se algum dia a gente desfazer a sociedade, né, e o que acontece, enfim, se algum dos sócios se portar de forma tal a colocar a sociedade em risco, seja por dívida, seja por questões familiares, seja, enfim, por questões pessoais de qualquer ordem. Essa dúvida, ela tem que ser eliminada. Então, é a primeira regra de Descartes, né, do método de Descartes. Né, você tem que eliminar a tua dúvida, eliminar as dúvidas, eliminar os pontos cegos, né, reduzir esse espaço de não informação. Né. Eu acho que esse é o comando que eu daria. Perfeito. E você, Marcelo, qual que é o comando que você daria? Contrate um bom advogado, né? Esse é o comando que eu dou. Contrate um bom advogado e não faça um contrato de prateleira, né? Porque ele pode, enfim, te causar um monte de problemas, né? Ô, Júlio, se alguém quiser saber mais informações, falar com você, como que te acha? Como é que me acha? É. Olha, eu tenho um escritório de advocacia aqui em Florianópolis, né? Temos um site que é o www.advogadosc.com.br. Ali tem o endereço, nosso telefone, nossos e-mails, né? E eu acho que Como? Tem o LinkedIn? Marcelo, se tem um campo que eu ainda sou neófito, é o campo das redes sociais. Digitais. Mas assim, eu verdadeiramente, assim, tanto no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, são todas redes que eu ainda estou experimentando de uma forma muito amadora ainda, né? Vamos colocar assim, né? Especialmente quando comparado a vocês aí que além de um grande empresário, um grande professor que nos ensina bastante, é também um podcaster, um youtuber, né? Um Instagrammer, né? Um liver, né? Enfim, uma pessoa multitarefas, né?
multi-habilidades, né? Eu, de fato, não tenho todas estas, mas estou procurando desenvolver, tá? E compartilho logo no próprio site do escritório lá, quando tiver o negócio. O escritório tem lá o Instagram, mas agora eu não me recordo exatamente qual o nome. Legal, então procura lá o Júlio. Gente, e é isso, Aline. E Aline, me fala aí, né? Qual comando você pegou no episódio de hoje? Olha, eu peguei o comando que é para buscar resolver essas coisas quando tiver tudo bem. Resolve quando tiver tudo bem, porque depois que a treta tá instaurada, aí as coisas ficam muito mais difíceis. Então eu peguei esse comando, eu achei ele ótimo. Você falou mais no início do podcast, mas ele ficou bem marcado para mim. Então esse é o meu comando que eu deixo. Se você tá bem hoje na sua sociedade, resolva agora. Tudo que você tem para resolver. E se você não tá bem, resolva também agora, porque é melhor você resolver agora antes que piore. Show de bola. Então é isso, Júlio, eu queria agradecer, obrigado. Tá? Obrigado por estar aqui falando com a gente sobre esse tema aqui, que, enfim, gera dor para muitas pessoas, né? Perfeito. Obrigado, Aline. É isso aí, valeu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Aline, também. Tá, um abraço para vocês e a todos os comandantes. Tchau, tchau. Obrigada, Júlio. Tchau, tchau. Valeu, tchau.